Boa noite, turma. Tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos dar início a mais um passo da nossa disciplina de higiene e profilaxia. E aí, para a gente dar prosseguimento aos nossos compromissos, né, relacionado à formação, né, técnica de vocês, ok? Então, onde nós paramos, né, qual assunto eu tinha falado com vocês, no qual eu já até deixei uma atividade para vocês pegarem, né, amanhã na escola a partir das 16 horas. Hoje eu vou dar início, né, prosseguimento, reinício às nossas aulas, né? Então, pessoal, na página 3 da apostila de vocês, né, nós falamos aí, a literatura fala sobre doença, né? É um problema que nós estamos vivenciando não só, podemos dizer assim agora, na questão local, na questão, né, um pouco intermunicipal, de uma forma holística, de uma forma geral. Nós estamos vivenciando um problema crônico, né, a nível, né, segundo os marcadores epidemiológicos, que é classificado como pandemia, que é aí o coronavírus, né, que infelizmente, mundialmente, tem comprometido, tem ceifado vidas, né, a cada momento. Isso para nós da enfermagem é uma situação lamentável e que nós, infelizmente, somos pessoas que são responsáveis também pelo cuidado, pela assistência, por estar diante de frente desses problemas relacionados, né, que classificou aí segundo, né, a OMS também, a Organização Mundial de Saúde, né, entre outros órgãos competentes, né, via municipal, estadual e federal, como pandemia, né, que é uma doença que ela pode atravessar fronteiras, né, seja municipais, estaduais, né, até a nível federal, como é o caso que está ocorrendo, né, no mundo todo, ok? E aí, falar de doença, né, a gente tem que entender que doença, segundo a OMS, é um conjunto de sinais e sintomas. Doença é patologia, né? Logia é o estudo das doenças. Então, se doenças é um conjunto de sinais e sintomas, possamos dizer que doença, né, que é um conjunto de sinais e sintomas, sintomas, perfeito? É aquilo que o meu paciente, no caso, sente. São as queixas principais do meu paciente, né? Dor, né? Fraqueza, né? Mal-estar, né? Então, ou seja, algumas comorbidades que ele pode apresentar, né? Relacionado ao problema desta doença, que é uma doença caracterizada por problemas que está envolvendo outras partes do corpo humano, né? De uma forma geral. Então, na verdade, doença, como eu falei, que é um conjunto de sinais e sintomas, sinais, né, é aquilo que eu vou ver no meu paciente, né? É uma palidez, né? É uma sudorese, paciente transpirando, né? É um paciente que está gabaérgico. O que é um paciente gabaérgico? Letárgico, apático, né? Um paciente devagar, né? O paciente está com dispneia, né? Sensação de falta de ar. A gente tem que sempre que estar diferenciando, né, terminologia cirúrgica, terminologia de enfermagem, o que é apneia, o que é dispneia, o que é bradipneia, o que é taquipneia. Vocês terão, lógico, a oportunidade no tempo correto de estar assimilando a diferença de uma terminologia para outra. A apneia é parada respiratória, é falta de ar. Dispneia, sensação de falta de ar. Então isso é o que? É o que eu estou visualizando no meu paciente, né? Isso são chamados de quê? De sinais. E sintomas é aquilo que o meu paciente ele sente, né? Aquilo que ele sente e que acaba comprometendo também. Aí nós teremos que tomar as verdadeiras assistências de enfermagem com o meu paciente. Correto, turma? Então, na verdade, tudo isso que a gente tem passado com nossos pacientes, principalmente agora a nível mundial, muitas das vezes doenças como a pandemia, ela acaba sendo assintomática relacionada aí ao corona, né? O corona ele é uma doença muitas das vezes assintomática. O que significa isso? O paciente ele tem
a patologia, o paciente ele tem a doença, mas não apresenta sinais e sintomas. Nós chamamos isso de incubamento. A doença ela está incubada, né, na pessoa e assim por diante, correto? Isso está relacionado à nossa disciplina, à nossa matéria. E aí a gente vê que na doença, né, o homem é um variável, é diferente, ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém vai ter as mesmas características. Quando eu falo que o homem é um ser diferente de outro, né, não só como a literatura fala, grupos, sanguíneo, estatura, cor, não. Também é a questão das células de defesa, né? Existem pacientes que são menos protegidos pelas nossas células de defesa, existem pacientes que são protegidos de uma forma mais eficaz, porque tem mais células de defesa no organismo. Isso é chamado de quê? De susceptibilidade, vulnerabilidade, né? A pessoa ela não tem a doença, mas ela apresenta característica para desenvolvimento daquela doença. Qual característica, por exemplo? Diminuição de células de defesa, né? Por exemplo, que nós vamos falar depois, promiscuidade. Ninguém tem doença, mas a promiscuidade ela é, infelizmente, um fator que pode adquirir doença de uma forma ou de outra, correto? E quando fala na apostila que as doenças elas apresentam aspectos clínicos e subclínicos, pessoal, nós entendemos que toda doença clínica é aquela doença que apresenta sinais e sintomas, né? Doenças subclínicas são doenças que não apresentam sinais e sintomas. Existem pessoas, né, pacientes, às vezes assintomáticos, né, como eu já falei, assintomáticos não têm doença, sintomáticos têm os sinais e sintomas, perdão, e muitas das vezes nós lidamos com pessoas que têm a doença, mas não apresentam sintomas. Isso é chamado de doenças subclínicas, né? Por exemplo, HIV. HIV ela pode entrar como uma doença subclínica. Quantas pessoas às vezes têm a doença, mas não apresentam sintomas? Quantas vezes as pessoas têm sinais e não apresentam, né? Ela não tem sinais, perdão, e apresenta a doença. Ela tem a doença no organismo. Eu chamo de quê? De doenças subclínicas. E doenças clínicas são aquelas que são manifestadas no organismo da pessoa, né? De uma forma geral. Uma bronquite, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, uma asma, né? Uma atelectasia pulmonar, né? Uma dermatite irritativa de contato, que é uma ação pruriginosa, que nós chamamos de o quê? Coceira, que a pessoa possa ter. Isso é chamado de doenças clínicas. Não esqueçam, doenças clínicas são doenças que apresentam sinais e sintomas. Doenças subclínicas são doenças que não apresentam sinais e sintomas. Ou seja, a pessoa tem a doença, mas ela não tem manifestação nenhuma, correto? E, além do que a gente tem falado, lá na apostila, a palavra susceptibilidade, né? O que vem a ser a palavra susceptibilidade? Dentro do que nós estamos vendo aí, higiene e profilaxia. O homem, como um todo, mulher e homem, ele não tem a doença, mas ele apresenta condições para ter doença. De que forma, João? Eu, por exemplo, né, outra pessoa, por exemplo, diminuição de células de defesa, leucopenia, né? Vocês devem estar vendo em microbiologia, leucocitose e leucopenia, né? Diminuição das células de defesa. Leucocitose, aumento das células de defesa, né? Então, seja, quem tem leucocitose, tá bom? Claro que não. Leucocitose é sinais de infecção. Leucopenia é sinais de infecção, né? Quem tem leucocitose é porque o organismo ele trabalha para produzir uma quantidade maior de células de defesa do nosso organismo para tentar englobar, para tentar destruir o micro-organismo patogênico. Quem que é esse micro-organismo patogênico? É aquele capaz de desenvolver uma doença. E a leucopenia, que é a diminuição das células de defesa, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm o HIV, em que infelizmente as nossas células de defesa, também chamadas de células CD4, elas são destruídas pelo vírus, né? Por isso que a gente sabe, vocês sabem, lógico, que as pessoas elas não morrem de HIV.
né? As pessoas morrem de comprometimento da própria doença, devido ao que a abertura, a porta de entrada de outras doenças, né? Toxoplasmose, pneumonia, né? Dentre outras e outras doenças, né? Que comprometem o trato urinário, por exemplo, infecção urinária, cistite, tá? Isso está relacionado ao quê? À vulnerabilidade e a susceptibilidade. Não tem a doença, mas existe condições para ter a doença. Isso está relacionado, como eu já falei, pessoas que são vulneráveis, que têm menos células de defesa, mas tem pessoas que são resistentes no meio da sociedade, que tem uma resistência maior, né? Dentro do que nós estamos começando a falar, até falar um pouco de higiene relacionada a essa questão toda, profilaxia, né? A gente tem que falar não só dos alimentos, não só da questão do alimento em si, desculpa, da medicação que contribui, mas os alimentos, né? Se você não ingere um alimento de qualidade, se você não ingere um alimento limpo, se você não higieniza suas mãos corretamente, também é porta de entrada. Eu não tenho doença, eu não tenho, mas as minhas mãos é porta de entrada de doença, né? Então, existem fatores internos que comprometem a pessoa humana, né, que vai desenvolver doença, e existem fatores externos, ou seja, aquilo que está por fora, né? Vem de fora, in, de dentro, que vai também contribuir para o desenvolvimento de doença, tá? Ambientes, né, é um fator, né? Pessoas que moram próximos a lixões, falta de saneamento básico, falta de cuidados básicos como higiene, como profilaxia, né? Água tratada, água encanada, água canalizada, né? Segregação de lixo, pessoas que não têm, às vezes, zelo pelo ambiente onde ele está inserido. Isso é um grande problema que a enfermagem, principalmente quando ela for trabalhar na atenção primária, na medicina preventiva, ela vai ter que estar inserida nesse contexto de trabalhar uma educação continuada e permanente, mostrando a total realidade de se ter um ambiente tranquilo, de ter um ambiente que vai trazer qualidade de vida para essas pessoas. Isso é muito importante no dia a dia, né? Não adianta nada a gente tomar medicação, não adianta nada o meu paciente ir ao médico, fazer N exames, se o próprio habitat dele é um habitat que vai apresentar vulnerabilidade, que vai apresentar susceptibilidade, e isso vai acarretar problemas relacionados à sua doença. Também na apostila fala sobre o homem e o ecossistema, né? Eu não tenho como sair da doença, eu não tenho como me afastar da doença, porque existe o quê? Esse ciclo. O meio físico, onde eu estou inserido, né? Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu estou transitando. O meio biológico, o que eu estou interagindo. Se eu falo da enfermagem, eu falo de que riscos biológicos, né? Eu vou lidar, vocês irão lidar, eu lido, vocês irão lidar, né? Secreção, né? Que tipo de secreção, professor? Sangue, né? Secreção purulenta como exudato, pus, né? Urina, vômitos, né? Suor. E assim, materiais contaminados, isso tudo está inserido dentro da nossa profissão, mas como eu já falei, às vezes as pessoas criticam, vai fazer enfermagem, né? Se fosse isso, eu já estaria já debaixo do chão, porque enfermagem eu já tenho 20 anos de caminhada. E isso daí, né? Se for assim, todos já não estariam mais aqui. Porque você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter ética, você tem que ter competência. Na dúvida não faz, na dúvida eu chamo meu colega para evitar problemas. Até como o quê? Doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, que não está inserido só na enfermagem, está inserido também em outras profissões. Mas falando de enfermagem, a gente tem que falar de riscos biológicos, né? Tanto quimioterápicos, radioterápicos, medicamentos que você vai administrar sem o uso do EPI, do óculos, da máscara, da luva, não pode, né? Vocês irão aprender também mais adiante que toda medicação você tem que trabalhar com EPI, luva, máscara, óculos, para evitar qualquer tipo de risco de infecção cruzada ou não cruzada. E o meio socioeconômico, né, pessoal? As pessoas, elas muitas das vezes, a sociedade em que ela está inserida, né, compromete também para o aparecimento de doenças, tanto de uma forma próxima uma a outra, ou de uma forma isolada, assim por diante, né? E isso daí faz parte mesmo da situação, né? Isso faz parte do comprometimento que a pessoa pode ter, tanto na sua vida social, né?
que está relacionada à sociedade, os problemas que a sociedade tem relacionados às doenças, né? Porque a doença não tá, a estrela não vem na testa de ninguém, e também relacionado o que? Ao meio econômico, o que? Questão financeira. A pessoa ela não tem, às vezes, condições financeiras de ter uma qualidade de vida. Então, às vezes, a gente vai trabalhar na atenção primária, fazer visita domiciliar, que às vezes aquele que é diabético só tem o macarrão, que é rico em carboidrato. Aquele que é diabético só tem o angu, que é rico em carboidrato. E isso é fator econômico, que vai contribuir também para o aparecimento de doença. Não tem uma dieta regrada, não tem uma dieta equilibrada, ele não consegue ter uma qualidade. Por quê? É aquilo que tem para hoje, né? Ele vai trabalhar com aquilo que ele tem, ele vai comer aquilo que ele tem. E como vocês, futuros profissionais de enfermagem, irão trabalhar esse discernimento de mostrar para a pessoa o que é certo, o que é errado, né? No dia a dia. Isso faz parte também da questão da enfermagem, tá? Eu vou parar aqui e vou estar enviando para vocês um outro áudio também relacionado à nossa disciplina, para que vocês entendam um pouco melhor. Mas para antes da gente encerrar, a gente falou que existe esse comprometimento. Para que haja doença, turma M3, tem que ter os três componentes, né? O homem, o ambiente e quem? O hospedeiro, né? Sim? Quem que é o hospedeiro? O hospedeiro ele é o micro-organismo. O hospedeiro ele pode ser chamado de intermediário ou definitivo, né? Quem que é o hospedeiro intermediário aí, né? Ou seja, ele alberga num local que é chamado de intermediário e vai para o hospedeiro definitivo, que é o homem, né? E assim o homem vai o quê? Desenvolver doença. A gente pode citar exemplo de, por exemplo, o miracídio. O miracídio é uma larva que está presente no caramujo. Quem que é o hospedeiro intermediário? É o caramujo. Quem que é o hospedeiro definitivo? É o homem. Então o miracídio ele entra na corrente sanguínea do homem, ele sai lá do caramujo, que está próximo ao riacho, à cachoeira, né, em locais com falta de saneamento básico, com falta de infraestrutura, e aí se aloja no fígado, causando hepatomegalia, que é o aumento do fígado e do baço. Toda a palavra terminada em galia vocês estarão vendo em enfermagem, que é o aumento. Cardiomegalia, aumento do coração. Então, pessoal, além desse problema, né, que está inserido o homem, que é falar, né, do problema do hospedeiro, que além de ter esse aumento do fígado, vai ter o que? Ascite, presença de água na cavidade abdominal. Então, para que haja doença, tem que ter os três: o hospedeiro, né, o ambiente e, no caso, quem? Quem que a gente está falando aqui no total de todo? O agente. Quem que é o agente? É o micro-organismo. É aquele que vai causar a doença. Mas muitas das vezes eu não preciso dos três para desenvolver a doença. Dentro de higiene e profilaxia, falando de cuidados, falando de lavagem das mãos, uso de EPI, né, poluição ambiental, né, efeito estufa, né, aquecimento global, que é o aumento da temperatura, né, do ambiente, né, efeito estufa. Todos nós precisamos do efeito estufa para a nossa sobrevivência. Porém, o aumento do efeito estufa causa o que nós chamamos de aquecimento global, derretimento de geleiras, né? Esse derretimento de geleiras faz com que haja aumento do nível do mar. E em países insulares, o que são países insulares, professor? São países formados por ilhas. Daqui 100, 200, 300 anos não existirão mais. Nepal, Filipinas, Indonésia, Cuba, né? Bahamas, né? Todos esses países formados por ilhas, o G, né? Digamos assim, os primeiros países que fazem parte do grupo, eles muitas vezes não estão preocupados com essa questão, principalmente com a poluição ambiental. Nossa matéria vai falar de poluição ambiental. E isso vai trazer consequências gravíssimas lá no futuro. Hoje eu tenho água doce. Hoje vocês têm água doce. E a geração de amanhã? Né? Devido ao problema da poluição, o problema das doenças de compulsão, né? Doenças de notificação compulsória e assim por diante, cada vez mais complicando a vida do homem. E aí, a gente sabe que os agentes, né, que vai desenvolver doença, são chamados de agentes animados e inanimados. O que é animado? Né? Para a gente entender melhor, aquilo que tem vida. Animado é aquilo que tem vida, que vai desenvolver doença.
vírus, bactérias, né, micróbios, né, tudo isso que vai estar, infelizmente, interagindo com o homem, fungos, né, isso daí vai estar desenvolvendo doença. E o que é, no caso aí, a gente está falando de agentes agora inanimados, que não tem vida, vento, né, frio demais, calor demais, né? Isso tudo vai contribuir para o aparecimento de doenças também no organismo do outro. Então, frio demais não é bom, vento demais não é bom, porque a gente tem que pensar nos radicais livres que podem vir pelo vento, né? O frio